Depois de atingir o valor mais alto em mais de um ano, o dólar interrompeu a sequência de altas e fechou a quarta-feira em queda de 0,5% a R$ 5,24. Recuo também para o Ibovespa, que segue pressionado por temores relacionados com a revisão da meta fiscal, a tensão geopolítica crescente com o conflito entre Israel e Irã e o provável adiamento na queda dos juros dos Estados Unidos. Hora da nossa análise econômica. Como baixar o dólar? O Brasil tem quase 400 bilhões de dólares de reserva que são aplicadas em títulos de países soberanos, a maioria do governo americano. Nosso país tem a 7ª maior reserva cambial do mundo. O governo não precisa de tanta reserva assim e uma solução é vender parte dos dólares desta reserva e, com estes recursos, diminuir a dívida do país. Mas será que isso vai dar certo? Para chegarmos a uma conclusão, eu converso hoje com o economista Roberto Troster e o comentarista do Canal Rural, Miguel Daoud. Bem-vindo, Miguel, primeiramente aqui. Obrigado, Priscila. É um prazer estar aqui com o Troster, com você e com os nossos amigos telespectadores. Também aqui dou as boas-vindas ao Troster e já pergunto para ele se essa venda de reservas a gente está comentando aqui, mas ela é algo muito questionada pelos economistas. Eu queria que você falasse a sua opinião a respeito disso, Troster. Bem-vindo novamente. Bom dia. Bom, primeiro, mais importante que diminuir ou aumentar a cotação do dólar é estabilizar. Essa incerteza mata. Se um produtor compra insumos, né, fertilizantes, quando o dólar tem alta, e vende quando o dólar está mais baixo, ele perde dinheiro. E o contrário, ele ganha. Quer dizer, ele passa a depender muito mais a rentabilidade dele do que acontece no mercado financeiro do que acontece na terra dele. Então, o papel do Banco Central é estabilizar a moeda. Está lá nos objetivos do Banco Central, estabilizar o poder de compra. E o segundo preço mais importante da moeda é a taxa de câmbio. A primeira é a taxa de juros, que é a troca intertemporal, e a segunda, o câmbio. Então, primeiro tem que estabilizar. A segunda pergunta, como é que ele pode estabilizar o câmbio? Basicamente, você tem duas maneiras de fazer isso. Uma é atuar no mercado futuro. Aí você faz hedges, né, e você faz ajustes no mercado futuro. Então, o Banco Central vende swaps, são operações financeiras. Só para dar um valor, no ano passado perdeu mais de 100 bilhões nessas operações do Banco Central e no ano anterior, em 2022, perdeu mais de 200 bilhões de reais. Falei 100 mil, não, 100 bilhões, né? É mais do que o déficit, os 200 bilhões, mais do que o déficit que está se discutindo agora. E aí vem a pergunta mais importante. Como é que a gente estabiliza o câmbio e para que a gente tem as reservas? A gente tem as reservas no seguro. Se não é para usar o seguro, para que a gente tem o seguro? Sim. Segundo, mais importante ainda é o custo desse seguro, qualquer seguro. Por que a maioria das pessoas não faz seguro de moto, de bicicleta? Porque o seguro é tão caro que vale a pena, assim, 1 ano e meio você paga o seguro, então corre o risco. A gente tem essas reservas, números redondos, as reservas rendem menos de 5% ao ano e a taxa de juros interna é mais do que 10% ao ano. Quer dizer, por cada bilhão de dólares que a gente tem de reservas, a gente tem 50 mil, números redondos, de custo. Então não faz sentido. As reservas, o Miguel Daoud, a gente estava conversando, estava me falando que estão muito aquém do necessário. Para que reservas tão altas? Então, qual que seria a proposta? O que eu acho que seria razoável fazer? Fazer uma banda cambial flutuante. O que é uma banda cambial flutuante? O dólar fechou a 3,19 hoje, então amanhã o Banco Central vende a 5,19, vende a 5,20 e compra a 5,18. Isso o que vai fazer? Vai amortecer o câmbio, vai estabilizar o poder da moeda. Isso eu acho que ele deveria fazer. O que ele vai fazer é isso, deixa o dólar, e não é nem câmbio flutuante, é câmbio oscilante, e quem fica com prejuízo é o setor rural como um todo. Sim, aí a gente estava até comentando também sobre esse assunto antes, né, Troster e o Daoud, porque esse dinheiro tem que ser utilizado justamente para esterilizar o equivalente da dívida, porque se não for feito isso, Daoud, a situação pode piorar, né? Exatamente.
Priscila, o que a gente percebe é o seguinte, essas reservas em dólares, elas têm a contrapartida da dívida, porque não foram dólares que chegaram no Brasil, foram dólares que o Banco Central comprou e que estão ali, né? Porque o Banco Central age como intermediário, né, desses dólares quando eles chegam. O que você faria? Se você diminui a reserva, duas coisas. Uma importante que o Troster colocou, você reduz o custo da rolagem da dívida. Hoje nós temos aí, gastamos o ano passado 800 bilhões de juros para rolar, de custo financeiro. Então, quando você diminui a dívida, você diminui o custo financeiro e você pode colocar a certeza no mercado. Eu até, Priscila, se você me permitir, eu gostaria de só fazer uma pergunta rápida para o Troster. O Troster, quer dizer, na realidade, a nossa economia não muda na velocidade que muda o humor do mercado. E quem está fazendo mudar o humor do mercado é o próprio governo. E incertezas de ajuste fiscal, briga com o Congresso, briga com o Judiciário. Quer dizer, os três poderes se desentendendo, quem está pagando o pato é exatamente o sistema financeiro que acaba impactando na economia e, consequentemente, em todos, né? Agora, é impossível que esses pilares da nossa democracia se entendam e pensem que existe uma nação que precisa ser protegida. O que você acha, o Troster, sobre a visão econômica? Eu acho que você fez a pergunta e fez a resposta. Concordo. Eu acho que tem os três poderes e tem o não poder. Os não poderes, que somos todos nós, 205 milhões de brasileiros, são os que sentem as consequências. Primeiro. O segundo, a ideia dos três poderes, que vem desde a Revolução Francesa, é muito bom. Um é o acelerador, né, que é o executivo, outro o legislativo, que é o navegador, e o judiciário é o freio. Então, se eles funcionam bem, quer dizer, sempre tem que ter uma pressão entre eles, até um determinado ponto. Agora, se exagera, um exemplo é sobre a lei das drogas. Só para contradizer o executivo, muda toda uma lei, né? Quantos milhões de vidas se perdem por conta de não ter uma regulamentação clara? Eu vou falar, eu só fumei maconha uma vez na vida, uma porcaria. Mas acho que tem gente que, sabe, uma pequena dose, sabe, não pode ser tratado como traficante e preso. O que é racional. Então, vamos definir o que é uma pequena dose. Em vez de definir, que era o que o Supremo ia fazer, o Legislativo fala, cada policial decide. Então, se o policial não vai com a minha cara, eu vou preso. Se ele gosta de mim, eu posso levar 1 quilo? Não, é só para uso próprio. Quer dizer, nós temos que ter um pouquinho de racionalidade. Voltando à tua questão. Na questão fiscal, temos que ter um pouco de racionalidade, não muita. A dívida nessa trajetória vai dar problema. Ou vai dar problema agora, ou vai dar problema daqui a um tempo, mas uma dívida ascendente sempre acaba em crise, sempre, desde sempre isso acontece. Então, é uma urgência, é importante, tem que ser feito. A solução que você está propondo, Miguel, reduzir reservas, ajuda a diminuir a dívida, que é o importante. Tem um projeto de governo. Então, por enquanto, estamos resolvendo problemas, isso a gente sabe fazer bem. Mas resolver problemas é condição necessária para crescer, mas não suficiente. Temos que olhar um pouquinho mais longe, e nós não estamos olhando mais longe. E usar bom senso, né, Daúde? Agora eu vou fazer uma pergunta que vai valer para os dois. Pode começar você, Daúde, porque o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, ele disse ontem que a mudança na meta para o controle das contas públicas aumenta justamente o que a gente fala sempre aqui, o cenário de incerteza sobre o controle fiscal no Brasil. Vocês concordam com essa afirmação? Começando aí por você, Daúde. Sim, concordo plenamente. É o que a gente diariamente questiona, né, Priscila? O governo e o Banco Central, ele constitucionalmente é o guardião da moeda, ele é obrigado, né, pela Constituição a manter a estabilidade da moeda, que é o que o Troster está colocando, porque a estabilidade da moeda, ela dá previsibilidade, ela dá segurança, né? Se você tem uma política e que você garante isso, já é um passo a mais. Agora, o que nós estamos vendo é assim, demitiu o primo do presidente da Câmara. Então, peraí,
Então, nós vamos começar a botar a CPI para vigorar, nós vamos boicotar isso, boicotar aquilo. Então, quer dizer, na realidade, o que o presidente do Banco Central está dizendo é assim, gente, nós precisamos ter uma solução para isso, porque eu não vou conseguir, através de taxa de juros, né, segurar esse cenário. Só que o governo, o legislativo e o judiciário não se entendem. E é essa instabilidade, aquilo que o Troço colocou. Se você vai com a dívida crescente, uma hora você bate a cara na parede. Você também concorda, Troster? Concordo. Dizem que quando duas pessoas pensam igual, nenhuma das duas pensa. Então, eu não estou pensando. Concordo com o Miguel, é isso mesmo. Quer dizer, nós precisamos cuidar disso bem. E tem como, quer dizer, por que a Constituição, que foi feita há 35 anos atrás, 35 anos e 6 meses, determina quanto que a gente tem que gastar? Vou dar um exemplo. Tem que gastar uma porcentagem fixa em educação e uma porcentagem fixa em saúde. A população está ficando mais velha, mais velho tem mais problemas de saúde, então seria mais, e tem menos crianças na escola, seria racional diminuir um pouco os gastos de educação e aumentar os de saúde. Mas não, é assim. Então vai faltar dinheiro para a saúde e vai sobrar dinheiro para a educação. Nunca sobra, mas em todo caso, é só para o exemplo. Então nós temos que mudar o jeito de ser. Ou a gente muda, ou a gente bate a cabeça com a parede. Só um comentário. Darwin, quando falou das evoluções das espécies, falava que não são as mais fortes nem as mais rápidas que sobrevivem, são as que sabem se adaptar melhor. E a política econômica não está sabendo se adaptar à nova realidade. Tá certo, Troster, com certeza, se adaptar ao novo cenário atual que a gente está vivendo, que não é de 30 anos atrás, né? Na verdade, eu quero agradecer a participação de vocês dois, Troster, obrigada aqui pela clareza, sempre muito solícito aqui em passar as informações pra gente, ficou muito claro falar sobre assuntos que são tão contraditórios às vezes, aí falar com simplicidade ajuda bastante. E você também, viu, Daúde? Obrigada aqui pela companhia de todos os dias para apimentar aqui e trazer um tempero especial para a nossa conversa. Uma boa tarde para os dois. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Miguel. Boa tarde a todo mundo que está assistindo.